Então, vamos agora passear para alguns comentários. A gente vê que esse texto aqui, que ele está colocando, eu acho que não tem nada que está aqui que não estava no último livro, né? Que ele comentou sobre tudo isso, esses transtornos, drogadição, essas fugas psicológicas espetaculares que ele fala, são os problemas psicológicos, que muita gente, né, além da depressão, então, pessoas que ficaram com síndrome de pânico, né, ainda juntou o medo de tudo que existia, a pessoa desde aquela época e continuando até os tempos de hoje, né, entrar nessas fugas psicológicas, crime, desrespeito, lei, ética, tudo isso já a gente viu também no último livro, né? E então, alguém quer falar alguma coisa sobre isso que ele foi comentando? Esse acrescento do livro dos Espíritos aqui, a gente também já tinha visto essas perguntas, né? Sobre essa história de flagelos, sobre a história de que a gente tem que ver a moral, né? Sabemos que nós temos que mexer com a nossa moral, prestar atenção nos pensamentos, né? E vigiar o pensamento e orar a todo momento. Então, vou continuar aqui agora o texto. Su, Quem é a Eliane? Eliane, eu só queria fazer uma observação, esse advogado do diabo. Liga. A gente tem sofrido tanto, né? Tanto durante tanto tempo, tantos séculos, e agora a gente está vivenciando. E como é difícil, como é lenta, né? Essa mudança, como é lenta, é tanta perversidade, né? Parece que a gente fala assim, são lições que a gente está tendo, que as pessoas estão tendo. Mas tem muita perversidade. Tem muita gente que eu não consigo ver enxergando nada do que está acontecendo. Eu não sei se vocês sentem isso. É lentidão mesmo, que já foi falada, a gente está vendo através dos séculos, através dos anos. Como é difícil uma mudança, uma mudança para o amor, uma mudança para o considerar o próximo. Né? Não sei como é que vocês sentem isso. Claro que isso vai mudar, mas como é lento. Como é lento. A gente está em 2010, teve em 2021, parece que as coisas não mudaram. Né? Tem muita arbitrariedade, como está dito, muita perversidade. Quando é que isso muda? Né? A gente tem que ter muita perseverança. É só uma observação, né? Não, e é bom, porque a gente já comentou muito da outra vez, mas agora a gente tem que começar tudo de novo. A gente lembra que, assim, são milênios e milênios. Só que é sempre bom a gente lembrar como é que era a civilização. Nós mesmos, alguns séculos atrás, a gente estava aplaudindo o pessoal que estava sendo decapitado, sendo queimado. A gente vê isso nos filmes e a gente pensa que a gente não estava lá. Né? Então, lembrar que a civilização está mudando. Você vê que a mulher não tinha direito a nada, né? Todo mundo tinha preconceito com tudo, com a pessoa, com a mulher. Tanto que Kardec, acho que Kardec também pergunta, né, se a mulher tem alma. É coisa assim, umas coisas absurdas de você imaginar. Realmente, as mulheres achavam que a mulher não tinha alma. Então, como a gente veio mudando, né, o pensamento e a civilização foi modificando. É lento, claro, mas a gente tem aqui os avisos que só vai mudar mesmo, né? Estão fazendo de tudo, mas só vai mudar mesmo quando essa geração agora, né? Inclusive nós, tiver partido. Então, a ideia é que, a partir daqui a uns 40, 50 anos, esses espíritos que estão vindo para ajudar, nós vamos ver que nesse livro vai mostrar muito essa geração vindo para ajudar, eles estão encarnando, vão fazer uma modificação de pensamento que já está ocorrendo. A gente para pensar, essa criançada, apesar de tudo, né, de todo esse desvirtuamento sobre a internet, bota a cabecinha deles, às vezes até para fora do lugar, pai e mãe colado no telefone ou fazendo outras coisas e não dando conta de dar atenção para os seus filhos. Eu vejo isso, né, que eu tenho netos e eu vejo em filhos, em netos e nos amiguinhos dos filhos, as pessoas com essas preocupações materiais, né? Mas, de qualquer maneira, a cabeça das crianças está diferente, porque já estão vindo, já passando do plano espiritual, que já está bem mais desenvolvido que agora, né? Se há quase 100 anos atrás a gente tem notícia aí do plano espiritual já numa sequência, né? E a André Luiz trouxe para a gente desde 1940 um monte de notícias, e eles passam por aquele processo lá para poder encarnar, chegou aqui, lógico, um pensamento diferente. Então, eles estão vindo com outras ideias. Então, a partir do momento que a ideia é que eles passam para a gente aí, que essa geração for embora, a nossa ida, digamos assim, daqui a 40, 50 anos, então eu não vou estar aqui mais, talvez os mais novinhos ainda estejam, mas e aí essa geração saindo, está chegando a outra. Aí vai começar a ter realmente mudança, um pouquinho mais rápido, né?
Não vai ser nada instantâneo, que a gente sabe que nada vai mudar. Não vai cair uma bomba, pum, o planeta vai se espedaçar, sobrar só um pedacinho dos sobreviventes que tenha evoluído, não é assim. Mas a ideia é a gente sempre lembrar disso. Realmente, a mudança está lenta e continuou tanto que chegou ao que a gente vê que chegou na pandemia. Mas a ideia é que daqui para frente agora nós vamos ter uma melhorada, né? E cabe a quem fazer essa melhora. Nós sabemos que a melhora depende de nós. Nós estamos aqui para isso, estamos sempre refletindo para melhorar nosso autoconhecimento, o nosso espírito e fazer a diferença na vida dos outros. À medida que a gente vai irradiando esse amor que a gente está fazendo crescer aos trancos e barrancos, nós vamos também ajudando o próximo. E aí nós vamos vibrando, e aí o planeta vai mudando a vibração, né? Ok. Quem é agora? Diga. Quem quer falar aí? Ricardo entrou também. Pronto, vamos continuar. Então, senão a gente não consegue pegar muito o capítulo todo. Vamos passar aqui agora, depois que a gente refletiu, depois que ele está falando de todos os problemas, né? No ano de 2010, como é que estava parecido com agora, o Miranda vai falar que, chegando ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Ou seja, chegou ao máximo desequilíbrio e a interferência divina está acontecendo. Ele está falando aqui em 2010, né? Facultando a interferência, para que se transforme, né? Que opere a transformação urgente, né? Contribuindo à grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, ou seja, entre parênteses, reencarnando, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, eles possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Aí o Miranda vai colocar aqui: reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Por quê? Porque ele fala aqui nesse livro, e vai, né, toda essa coleção de transição, em muitas coisas que nenhum outro médium, né, no caso, eu de Valdo, é um médium de confiança, mas nenhum outro espírito falou, e ele fala que tem, realmente a gente sabe que tem, né, o movimento espírita ele é formado de vários, né, várias partes, vários pensamentos, então alguns falam, será que isso não foi uma mensagem mal escrita e coisa e tal? Então ele fala, ele avisou aqui, né? No último livro, então, aconteceu muito mais coisa estranha que muita gente ficou querendo descobrir o que era. Esse aqui vai acontecer algumas também. Mas ele vai falar que, nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes, né, de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles desencarnados que se encontram desesperados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversário da luz, membros da sanha do mal. E essa contribuição que eles estão fazendo é a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Por que ele vai falar isso? Porque nós vimos no último livro que existe um monte de espíritos que se juntaram, né, que se consideram anticristo, são adversários de Jesus, querem destruir todo o que Jesus falou, e eles estão ali aquela cidade da justiça, são vários e vários locais desses, né? Lógico que são locais fluídicos, não são cidades concretas, mas são, né, cidades e locais que se juntam muitos espíritos com ódio, existem obsessões, né, que causam obsessões cruéis, e também aqueles que estão, no caso desse ano, desses 2 últimos anos, que foram ficam desesperados porque desencarnaram com a Covid. No caso da tsunami, foi a desencarnação violenta, inesperada. Então, vão acontecer essas limpezas, né? E ele está falando que tem muitos apóstolos da caridade que estão descendo para ajudar. A gente tem que saber, está acontecendo, não está acontecendo, mas está todo mundo sendo amparado, né? Aqueles que nós já sabemos que estão na vibração
disso, porque aqueles que querem vibrar no mal, eles estão recebendo ajuda dos companheiros que também vibram na mesma sintonia, né? Então, o Miranda vai dizer que agora, que nessa obra, ele vai fazer em 3 fases distintas. E essas fases se interpenetram em torno do trabalho que eles foram convocados, de modo a acompanharmos as ações dos valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde há algum tempo. Então, novamente, ele fala que essa transição já está acontecendo e que existe um programa para isso, né? Não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério. Tipo, pessoal, não desiste, a qualquer custo, sem desânimo, nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que lhes apresentem. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos que tudo isso acontece no momento, existe, lógico, o momento da nossa tristeza máxima, do desespero em alguns instantes, mas nós não podemos esquecer que nós estamos sempre amparados, todas as situações. E nesse momento a gente tem que virar, mudar o pensamento e virar para a oração, né? Chamando o nosso mentor, o nosso protetor familiar, fazendo nossas orações e nos conectando, porque se você sai da conexão e entra no desespero, aí você, para voltar, tem que ter uma chamada. E se você consegue acordar e perceber, não, peraí, eu tô desesperado demais, e aí consegue ir saindo daquele sentimento, naquele momento, e troca, e vai fazendo suas orações. A gente sabe que nós temos essa certeza, isso tem que ser uma certeza. E ele fala que eles vieram. Não tem outro objetivo, é para estimular os servidores do bem, tá? Para continuar fazendo bem, não desistir, né? Então, ele vai falar quais são as fases que a obra tem. Fase 1, eles vão sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico. Já falamos que foi em 2004, que foi devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento. Ainda é porque ele estava em 2010, então já tinham 6 anos, já tinham passado e ainda gerava sofrimento. Lógico, vocês imaginem como é que ficou o estado daquele local lá, onde a onda, né, destruiu tudo. Também ele fala que a segunda fase sobre o livro eles vão falar sobre o contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica. Porque, além de espíritos que estão, né, já evoluídos aqui, que saíram, que estão no planeta Terra, estão vindo, já vieram, né, e já estão vindo desde essa época, vários espíritos mais evoluídos de outros orbes, né? E eles estão vindo para fazer a diferença. É a fase 3, que ele fala que também vão fazer uma análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Então, é aquela hora que eles vão trabalhar com as obsessões, vão ver as histórias, vão poder ajudar quem está fazendo, né, de preferência aqueles trabalhadores, né, que trabalham em casas, não só casas espíritas, mas trabalham atuando com crianças, como assim o caso que a gente vê lá, a Mansão do Caminho, né, o Remanso Fraterno do Raul Teixeira. Então, eles vão pegar nesses locais que tem e vão ajudar bastante. A gente viu o último livro, que é a ideia que sempre fala que foi tudo acontecendo ali na Mansão do Caminho. E aqui ele fala que esses que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento são aqueles espíritos anticristos, né? Que querem fazer que continue assim. Só que, do spoiler, né, do último livro, a gente sabe que no último livro eles estão fazendo, retirando essas cidades e já transladando essas cidades para o outro planeta, levando as construções fluídicas junto com os espíritos. Então, já está havendo a limpeza do planeta. Já está acontecendo desde o ano passado, né? Lembra que nós vimos que começou em 13 de maio do ano passado? E isso já está acontecendo e vai mudar a nossa vibração. Não é instantâneo, a gente sabe, e nós também fazemos a nossa parte, vibrando nesse sentido, mas já está acontecendo. Então, terminando aqui o texto dessa apresentação, ele vai falar: no entanto, em todos os momentos, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e plenitude.
esse amanhã para a gente. Se o Kardec estava em 1860 falando que já estava nos tempos, né? Que já tinha chegado os tempos, nós temos aí um tempinho para aguardar, né? Então aí a gente talvez não esteja. Não, eu, pelo menos, com 60, vou fazer 62 agora, segunda-feira, com certeza eu não estarei, mas daqui a alguns anos os negócios, assim, a vibração já vai ter modificado e esse radioso dia de amanhã se aproxima. Nós temos que lembrar sempre que vai ser rico de bênçãos e plenitude. Nós vamos viver isso aí. É a esperança com o nosso espírito imortal que nós temos que ter, sim, nós fazer a nossa parte e aguardar que vai chegar. E ele vai despedir aqui fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devotado de sempre. Dia 9 de abril de 2010, Manuel Filomeno de Miranda. Então, gente, aqui, agora eu quero ver o seguinte, pelo tempo, nós já estamos, vamos ficar com mais alguns minutinhos. Então, eu tenho mais um textinho para colocar, só que eu acho que eu tinha que falar... Ah, não, isso é do próximo. Eu tenho mais um textinho para colocar, que são referências, mas eu queria ver primeiro vocês comentassem um pouquinho, porque tem umas referências que eu posso deixar escrito, tá? É uma referência de obras póstumas, depois tem da Gênese, e tudo comentários sobre esse capítulo, tá? São umas 2 páginas só, então eu acho mais interessante a gente conversar aqui do que eu ficar lendo esses textos, e os textos eu vou mandar para o grupo lá. Quem quer falar aí, vamos comentar o que vocês estão achando. Quem está vendo alguma diferença, porque esse primeiro livro, ele também não pode assustar muito, né? Porque ele estava começando a falar da transição. Então, isso é uma característica de espírito superior. Eles não podem amedrontar. Nas mensagens, eles falam assim, olha, perceba a mensagem do espírito superior. Ele não vai falar, não vai dar data, nem vai dar logo uma mensagem assustadora, né? Uma coisa cabalística, porque não é essa a ideia. Tanto que, eu não sei se vocês lembram no outro livro que a gente estava estudando, André Luiz fala no livro dele, ele não contava como eram essas cidades que o Miranda vai contar para a gente, né? As cidades da justiça, como é que eram as pessoas, aquelas feições animalescas, e como é que estavam, como é que era sendo tratado, tinha prisão, tinha tudo. E o André Luiz só fala assim, o meu mentor, o meu instrutor que está dizendo que eu não posso entrar em detalhes. Então, isso passaram 70, né? 40, passou 80 anos praticamente, e agora nós já estamos mais com capacidade. Inclusive, a gente já vive muita coisa dessas que eles falavam, né? Porque há 80 anos atrás as pessoas não viam na televisão, na internet, todas essas situações assustadoras, porque as pessoas estavam cada uma na sua casa, não existia televisão, as notícias, né, começavam devagar ainda, então não podia assustar mesmo. Só que agora a televisão, filme de terror, tem de tudo, e você vê na televisão, ele colocou no livro, não é assustador, ele tem que mostrar a realidade. Não fez nenhuma ameaça, tanto que termina aquele livro dizendo que a gente tem que ter certeza que vai dar tudo certo, e agora ele já começou o livro falando a mesma coisa. Presta atenção que Jesus está com a gente, né? A gente sabe que Jesus é nosso governador, nosso irmão, e está tomando conta, está vigiando. Não tem como o negócio sair do controle. Até agora, pelo menos aquelas informações que a gente tem, né, que até Chico Xavier falou, olha, se não tiver a bomba até o ano, que olha, a gente para pensar, o ano era 2019. E o que aconteceu quando acabou 2019? Que aí ele falava, se até não tivesse a Terceira Guerra, nós iríamos continuar em frente. Vamos continuar em frente. Se aquele pessoal não mudou, então o que fizeram? Deram uma pandemia básica para a gente dar um jeito de acordar, porque não teve a guerra, mas o pensamento, né, do mundo todo continuou pesado. Tanto que ele vai falar aqui nesse livro que o orbe, em volta do orbe, em volta da Terra, é escura. A vibração, o visual que eles olham é escuro de tanto pensamento negativo, pensamento de ódio, pensamento de falta de solidariedade. Então, isso é uma característica do planeta Terra em evolução. A gente está devagar, eu já comentei, nós já mudamos muito, só que ainda continua muita coisa para ser mudada. Nós temos muita coisa guardada, né? Lembra que no outro livro a gente viu o que a gente pode ter sido? Qualquer coisa.
que aquele espírito que estava trabalhando lá, que trabalhou com Clara, trabalhou com Francisco de Assis, né? E foi um espírito que já estava evoluído, passava uma encarnação, ela se suicidou. A outra passou a encarnação, ela deixou um cervo lá morrer, praticamente matou. Então, assim, nós temos nossas encarnações, nós temos um passado que a gente não tem noção. Então, o que a gente pode fazer? É sempre fazer o bem. Caminhar no sentido de só fazer o bem. Fez uma coisa errada, volta, recupera, repara, volta, porque se você deixar, a história que fala, se você quer fazer lá, vai dar sua contribuição lá na igreja, ou, né, que o pessoal coloca lá o dinheirinho, se você tem alguma coisa com o adversário, volta, enquanto é tempo, ou seja, volta nessa existência ainda. Porque se você deixar para a próxima, você está atrasando, entendeu? Então, é isso que a gente coloca. O que vocês podem comentar aí agora? E aí, depois, se for o caso, eu ainda mostro um pouquinho mais do texto. Falem. Pode abrir o microfone para falar. Eu queria fazer uma observação que, nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala do tsunami que levou mais de 200 mil pessoas, né? E a pandemia, só que no Brasil, levou mais de 600 mil pessoas. E você observa que eu entendo, eu vejo assim que há um pouco de frieza das pessoas, né, com relação a isso. São números, são pessoas, né? E lá atrás, com o tsunami, que foi uma tragédia assim mais imediata, né? Diferente da pandemia que foi percorrendo um período, né? E ainda está acontecendo, né? E naquele período lá atrás, o tsunami foi uma coisa que única, que arrasou toda uma cidade e levou muita gente. Foi uma coisa terrível, né? Lógico. E não é diferente da tragédia da pandemia, né? Então, em 2019, você falou que ele já havia feito as suas previsões. Não é previsão, porque não é esse não é isso que a gente tem que interpretar, né? Esses alertas já vêm sendo lançados já faz tempo, né? E em 2019, quando aconteceu a pandemia, e efetivamente aconteceu, que começou, nós tivemos chance também, né? A humanidade teve chance de reverter isso, né? E, no entanto, ela arrasou a todo o planeta, né? Chegou a todo o planeta. E hoje nós temos aqui, só aqui no Brasil, esse resultado de mais de 600 mil pessoas mortas, né? E onde está a sensibilidade? Porque isso não são números. Não são números, são pessoas, são os nossos amigos. Morreram tantas pessoas que cada um de nós tem alguém que a gente conhece que perdeu alguém ou que a gente conheça que tenha falecido, né, pela pandemia. Então, está faltando sensibilidade na gente e talvez, o Divaldo falou numa palestra que se essas coisas não fizessem com que as pessoas se transformassem, teriam outras, talvez até mais graves, né? Será que a humanidade vai precisar disso? Né? Essa é a pergunta, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso e pensar nas nossas condutas, né? Eu estou falando por mim, a gente sempre tem que pensar na gente, né? Quando a gente vai falar a gente não pode ficar apontando o dedo para os outros, a gente sempre tem o nosso para corrigir, a gente tem que tomar o nosso pela frente, né? Então, a gente precisa reconhecer a necessidade da gente fazer essa reforma íntima e se modificar definitivamente. Não é fácil, né? Eu venho sempre falando isso, que não é fácil, porque é uma luta muito grande, mas a gente precisa continuar travando essa luta. Exatamente. Você falando que o negócio de predições, né, que não é uma coisa, estou prevendo, né, mas que a gente viu lá que estava chegando um ponto que o próprio Miranda fala que não foi tanta surpresa de acontecer. Porque nós já vimos lá que foram os habitantes do planeta que fizeram com que o vírus fosse
né, disseminado, porque um vírus ele estava paradinho no cantinho. Só que o que ele faz? Ele se alimenta também, não digo fisicamente, gente, tá? Digo vibracionalmente, ele se alimenta daquela vibração negativa e daí ele espalhou porque encontrou campo. O planeta envolvido naquele espaço denso, ele, se fosse num local todo mundo na paz, ele não ia encontrar campo, que as pessoas, além da imunidade delas tá maior, mais desenvolvida, né, mais imunidade, ele não encontra campo para espalhar. Então, foi o que o Miranda colocou. Praticamente, a resposta é: quem criou a pandemia fomos nós, porque nós continuamos vibrando mal, o planeta envolvido nisso, o vírus se espalhou. E ele coloca ali que ele saiu como se foi realmente criado em laboratório, né? Não tem nada de morder, de animal, nem nada. Ele, várias vezes, a gente viu isso, no livro foram umas 4 vezes, coloca isso. E aqui, no caso, eu vou não sei qual, não deu ainda 10 minutos, eu vou colocar só um trechinho do livro que eu trouxe para a gente ver. Aparecendo, tá, né? Aqui, no caso, vou deixar para vocês lerem depois as referências complementares. Obras póstumas, vai falar das expiações coletivas. Na Gênese, quando você falou o negócio da predição, né, que está no Evangelho, tem negócio de julgamento final, é uma explicação que tem na Gênese sobre o significado de o que é o juízo final. É que o bem vai reinar sobre a terra. E por isso os que fazem o mal pelo mal é que serão exilados. Isso já está colocado lá. E agora está acontecendo aqui. Ou seja, quem vai sair? Eu tenho medo de eu sair. Toda hora eu vejo umas palestras que a pessoa fala: gente, para de falar isso, porque quem está fazendo mal pelo mal é que vai ser exilado mesmo. Se você está aqui se esforçando, né, já há um povo pequeno que tenta fazer de tudo para ajudar o próximo. Porque tem gente que não faz mal, mas também não faz bem. Que eu acho que uma grande maioria de pessoas que não se interessam em fazer o bem para outras pessoas, só cuidam da sua família, coisa e tal, não é esse pessoal aqui que faz o mal pelo mal, entendeu? E aí, nesse caso, que você vê a Gênesis, fala: Deus já os deixou pelo tempo necessário para ensejar sua melhora. Mas lugar será interditado aos que não progridem. Então, o que é que acontece? O que aconteceu com os exilados de Capela, que nós vamos ver depois, que eles vão comentar. Chegou um momento que lá também não estava mais de todo jeito, o pessoal não queria, então saíram, tiraram aqueles que não queriam, que eram mal pelo mal, não queriam progredir. Eu vejo até o Samuel Costa, que é Samuel Gomes, que é um médium que fez uns livros que eu acho ótimo, e eu gosto muito dele. Ele fala assim: o pessoal que quer saber de querer continuar, não, eu quero ficar comendo, quero ficar bebendo, não quero essa história, não. Que o planeta, quando ele mudar para a regeneração, ele vai ter outra vibração. Então, a ideia é você viver por sua parte espiritual. Então, a parte material, essa necessidade material, ele fala: vamos ter que trocar alimentação, vai ter que ser uma alimentação mais simples, menos pesada. Não vai ter esse negócio de você passar o final de semana enchendo a cara, comendo churrasco e só fazendo isso. Esse tipo de planeta vai ficar para trás. Então, quem quer esse tipo de vida, então vai para outro, porque aqui, daqui a uns tempos, e talvez um século, a gente não sabe quanto tempo, vai entrar nessa sintonia. Então, aí ele fala que, tendo que reinar o bem, né, necessário é que sejam excluídos, nós já falamos isso da outra vez, os espíritos endurecidos no mal que possam causar perturbação, porque se eles ficam vibrando negativo, tem uma metade que está fazendo positivo, e o outro que está aqui, né, que não quer fazer bem, está vibrando negativo, com raiva e querendo só essa parte sensitiva, né, para esses prazeres, esse tipo de espírito está perturbando. E aí, quando ele começar a perturbar aqueles que estão querendo melhorar, aí ele fala: Deus permitiu que ficasse o tempo que precisava para se melhorar. Mas chegou o momento que tem que ter o progresso moral dos habitantes. Então, o globo, a Terra vai ter que ascender na hierarquia dos mundos. Não é só o habitante que vai mudar, a gente sabe, o globo também muda, né? Ele também já falou aqui no comecinho do texto que ele também muda e muda a energia, mudam os encarnados e desencarnados, porque não é só se ficarem, como eles estão fazendo essa transladação dos desencarnados que estão nessas cidades, né, que são das trevas, essas cidades inferiores com a turma da justiça, também estão saindo, porque se eles ficarem, eles ficam vibrando e obsediando as pessoas que estão na crosta, então não conseguem melhorar.
E aí nós estamos aqui remando contra a maré, mas sempre, se a gente tiver com esse foco de servir, de fazer o bem, de cuidar, né, do próximo, você respondeu o mal com o bem, e isso você já não vai deixar a vibração te pegar. Toda hora vigiando, vigia os pensamentos. E aí tem que ser que você vai ser exilado para os mundos inferiores, no caso, que é um mundo primitivo, né? Não é nada de castigo, é que o pessoal, quando chegar aquela história do joio e do trigo, então, como chega aqui que Jesus falou que os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, isso aqui é o livro da Gênesis esclarecendo. Ele fala que esse processo de emigração foi explicado, é racional, e funciona, se fundamenta na mais rigorosa justiça, que dá para o espírito livre-arbítrio, né? Não é privilégio para ninguém. Todas as criaturas, sem nenhuma exceção, Deus consegue igual liberdade de ação para progredir. E você vai para a marcha progressiva do espírito, se você não deixar de interromper, as consequências da pluralidade do mundo e da pluralidade da existência. Quer dizer, nós sabemos que tem outros mundos e nós também temos as outras existências, e é a nossa reencarnação. Então, aqui já estamos em 7 minutos, dá para ver mais aqui na obra póstuma, ele vai falar dessa exclusão dos espíritos também, aqueles que são rebeldes, onde tem o orgulho, o egoísmo, e tem também aqueles que querem ser surdos aos apelos do bem e da razão. Então, eles também não vão ser para a eterna inferioridade, é dizer que vai para lá e vai penar eternamente. Não, eles vão ter um tempo que eles, endurecidos, eles vão melhorar. Então, ele pede aqui, né, na obras póstumas, orai assim por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado que as constituem. Então, ele vai dizer que vai ter o pessoal ficando, né, com as calamidades e correndo, mas a destruição, aqui tu vê que nessa época, em 1860, né, em 60 e pouco, ele fala que vai aumentar os suicídios, se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. Gente, isso está acontecendo agora, porque há 5 anos atrás a gente não via crianças se suicidando do jeito que aconteceu nesses últimos 5 anos. Né? E aí ele continua, você vê que parece, está prevendo. Não, e assim, na verdade, eles estavam vendo a vibração, aquela história que você está na estrada, e aí a pessoa sobe na montanha e olha a estrada lá na frente, e quem está na estrada não está vendo o que está acontecendo lá na frente. Os espíritos superiores vêm. Ele fala, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que, antes mesmo de morrer, estarão riscados no número dos vivos, que as pessoas já não estão nem vivendo, né? É aquela história, a vida deles é outra, a matéria, principalmente, é outro modo de pensar. Aí ele fala, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, a gente sabe que não está nada contra a lei da natureza, está seguindo o seu rumo, né? Aqui vai ter um pedacinho que vai explicar que Jesus já vem falando, né? No livro do Caminho da Luz, vai ter no capítulo 17, vocês vão ver que Jesus mandou já os seus mensageiros no meio dos caos, mostrando a misericórdia, também como está mandando agora, né? E aí podemos ver, depois vem o Espiritismo também para trazer para a gente a mensagem que a gente está estudando, e nos grandes transições do século que passa, aguardemos seu amor e a sua misericórdia, daquele século ainda. Tem também um trecho de Vidas Vazias, que vai falar da exortação do Tempos Modernos de Joana a Francisco de Assis, tem uma oração linda que eles colocaram lá, que eu achei muito bonita também, a gente vai trazer aqui, ela pedindo a Francisco, né, a Joana de Ângeles, sobre essa situação do planeta, e isso também já há muitos anos atrás. No livro Evolução em 2 Mundos, de Chico Xavier com André Luiz, aí nós vamos ver sobre a história dos espíritos superiores, né? Como é que é o fluido cósmico, como é que esses espíritos que são espíritos crísticos, né, trabalham com a gente, e sobre essa parte também do fluido, e terminando ele fala que, oxalá possamos dizer, Jesus persistiu até o fim dos tempos da escolha do mal. Hoje, a Terra eivada de luz viaja como um astro de incomparável beleza pelo infinito. E pensar que houve momentos de muita sombra em que muitos desistiram. Contudo, eu estava lá e consegui ombrear com o mestre, deixando pequeninas pegadas de luz que alavancaram a evolução de outros espíritos,
contribuindo para a transição planetária, para o amanhecer de uma nova era de regeneração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. Em triunfo, instala-se o amanhecer de uma nova era, que é o nome do próximo livro, né? O primeiro livro é Transição e o outro, o próximo que vem, chama Amanhecer de uma Nova Era. E estava no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro também antigo. Então, gente, eu vou mandar para vocês, todo mundo já sabe que eu vou mandar esse textinho, mas, pelo capítulo de hoje, faltam 3 minutos e meio. Quem vai falar alguma coisa a mais para a gente terminar? Que o que a gente podia falar da apresentação é isso. Algum comentário? Eu só queria falar uma coisa muito rápida, que apesar de tudo, todas essas dificuldades, esse nosso estudo é uma grande mensagem de esperança. É muito legal isso, muito legal, né? Ter essa perspectiva de esperança, de mudar tudo um dia. Eu acho que é isso que nos move, né? Isso que o kardecismo nos ajuda a entender. É só isso. Exatamente, eu comecei falando ali que deixamos lá, eu deixo no vídeo lá sempre um textinho, e o textinho que eu até já li no comecinho foi que a gente tem esperança, que a gente tem certeza que a gente está sendo protegido, e a gente tem a esperança de continuar, né? Porque para que esse livro traga, o outro também falou a mesma coisa, que a gente consiga ter mais paz, tranquilidade, em relação a tudo que acontece, porque nós temos o conhecimento. Estamos conscientes, a gente lembra sempre disso, nós estamos conscientes do que está acontecendo. Então, só temos que colocar sempre o pensamento na hora, né, racionalmente, e lembrar, se eu estou pensando, alguma coisa está mudando o meu pensamento para a vibração negativa, volta e troca o pensamento. Porque se você deixar, aí cada vez mais a gente vai atraindo nossos irmãos que têm os pensamentos parecidos, e aí você não sai daquele redemoinho. Então, começou a ver que está afundando, está rodando. Peraí, o negócio está... Você começa a ver isso, você já troca. Troca como? Cada um faz de um jeito. Ou respira fundo, faz uma oração, pega eu, por exemplo, ligo o rádio, boto nas rádios espírita, lógico, ou eu boto numa palestra, pego um livro, abro o Evangelho. Nós temos milhares de recursos, nós conhecemos. Só resta a gente tomar consciência na hora, né? Ficar esperto e trocar. Trocou a vibração? Aí você continua, e aí daqui a pouco se voltar com umas situações, às vezes, que passam pela nossa vida, a gente tem que estar sempre trocando para a vibração boa. Carlinha, fecha com a nossa oração, que já falta 1 minuto e meio. Então, vamos lá, gente. Oração de Meimei, extraída do Evangelho em Casa, livro, pelo Espírito Meimei, Chico Xavier. Senhor Jesus, que um dia disseste, eu sou a luz do mundo, ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que te possamos atender à vontade. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. E sustenta-nos o espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Terminando mais um estudo. Vamos deixar gravado lá e até a semana que vem. Vamos continuar aqui firme e forte, né? A galera junta aí. Estamos juntos para qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem lá para a gente discutir. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Obrigado, Su. Adorei. Boa noite. Valeu. Obrigadão, Ricardo. Tchau. Foi muito bom. Ô, Ricardo, beijão. Oi, Ricardo. Até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Beijo, Foi ótimo. Cadê você? saudades. Também. Foi ótimo. Beijo.